Hoje nosso estudo é sobre evangelização e depois nós vamos meditar em João 14:6, né? O que diz João 14:6? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bora orar? Obrigado, meu Deus, por essas verdades tão preciosas que o Senhor nos dá na Tua palavra e que nós possamos compartilhar essa verdade do Evangelho para que outros também sejam salvos como nós fomos salvos. Nos abençoe, ó Deus, e nos motive, dai-nos coragem, dai-nos intrepidez para compartilhar, para testemunhar da Tua salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Da salvação que o Senhor nos deu pela graça, né? Se você fosse compartilhar o Evangelho com alguém, evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, o que você diria? Você já tem aí uma ideia do que você diria para alguém, por exemplo, que está esperando você falar com ele sobre a palavra de Deus? De onde você começaria? O que você usaria para... O que você diria para essa pessoa? Os 7 pontos. Tem os 7 pontos aí na cabeça? Então vai ter que resumir, né? Não tem os 7 pontos da evangelização. Então vai ter que resumir para os que sabem, né? Você lembra de quais? Sim. O evangelho em suas mãos também, né? Você pode evangelizar usando os dedos das suas mãos também, né? 7 pontos são o amor de Deus, a condição do homem diante de Deus, o preço do pecado, não podemos pagar esse preço, Jesus pagou o preço, precisamos receber a Jesus e a promessa. Então, se você se esforçar, você consegue memorizar esses pontos e também os versículos, né? Mas, será que com um versículo da Bíblia você conseguiria apresentar a obra de salvação? João 14:6, nós vamos ver isso, né? Juntando com Gênesis capítulo 3, porque nós às vezes usamos, por isso que os 7 pontos é importante também, tem uma sequência, porque começa falando sobre o amor de Deus. E é bom ouvir sobre o amor de Deus, principalmente quando a pessoa está muito mal, às vezes até está desesperada, ouvir que Deus o ama, né? Mas esse não é todo o Evangelho. Porque às vezes a pessoa pode ficar muito confortável, Deus me ama, mas que bom, né? Então eu posso continuar no pecado do jeito que eu estou, que Deus me ama. Tem que dar sequência. Primeiro, nós apresentamos o Evangelho, ele traz um diagnóstico, mostrando a nossa situação de pecadores, para aí dar o remédio. Né? Então, tem um lado ruim e tem um lado bom. E Gênesis capítulo 3, Deus faz 3 perguntas aqui para Adão e Eva, as quais Jesus responde lá em João 14:6, né? Vamos ver quais são essas 3 perguntas? Vamos ler aqui o texto? E você vai prestando atenção aí a Gênesis 3, abre lá, Gênesis 3. Vai prestando atenção para ver quais são essas perguntas, né? Tem 2 em 1 aqui, né? Ou seja, uma pergunta dupla, né? Que Deus faz para Adão e Eva, né? E
e que são respondidos por Jesus, porque o homem não tem condições. Achou? Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora vem a pergunta. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Qual que é a pergunta? Onde estás? Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, a próxima pergunta: quem te fez saber que estava nu? A dupla, né? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? A terceira pergunta. Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selvagens rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando de quem? Jesus iria esmagar a cabeça da serpente. E ele fez isso na cruz. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas, olha aí, presta atenção nesse versículo, vestimentas de peles, não de folha, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão e também coma da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e que fora tomado, e expulsou o homem e colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugiar de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Que fruto que era esse aqui? É uma maçã ou uma pera? Aparece aqui o nome do fruto? Não. Por que as pessoas dizem que é uma maçã? Se tornou uma tradição, né? Mas não diz que fruto que era. Então,
Quando aparecer lá, é a maçã. Não, opa, peraí. A Bíblia não fala que era maçã, né? Também, vamos entender uma coisa também. Outra, quando Deus falou para Adão que ele ia morrer, Adão e Eva, se comessem, eles morreram imediatamente? Fisicamente não, né? Mas espiritualmente, sim. Houve uma separação, eles são expulsos da comunhão com Deus, né? Não estavam mais, não poderiam mais ficar no jardim do Éden. E Adão viveu quantos anos antes de morrer? 970? Será que foi isso? Acho que foi Metusalém, que viveu 969, né? Mas Adão viveu um pouco menos. Está em Gênesis 5, vai um pouco mais na frente aí. Gênesis 5, 5. 5, 5. Já pensou você viver nesse tanto de tempo aí? Dá uns dias, né? Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então, 930 anos, não fala quanto tempo que Eva viveu, se viveu mais ou menos, né, do que Adão. Mas, outra coisa que o pessoal fala também, nasceu Caim e Abel. Aí Caim matou Abel. Caim foi casar com quem? Ele morreu, não tinha com quem casar, né? Como é que ia? Não tinha mais. Será que Adão e Eva não tiveram mais filhos? E netos, e bisnetos, e tataranetos? Depois de tátara vem o quê? Quinca neto? Quinca? Penta? Pentaneto? Né? Então, com 930 anos, e ele continuou gerando mais filhos, né? Filhos e filhas. Então, dava para Caim escolher, né? Uma neta, uma bisneta, uma tataraneta de Adão, né? Que também ele viveu muitos anos também, né? E assim cresceu, foi se esparramando sobre a terra. Gênesis 3, volta lá para Gênesis 3. Pastores gostam de ver um estudo falando sobre esse texto aqui de Gênesis 3, fazendo a comparação entre o versículo onde Adão e Eva fazem folhas, verso 7, né? Olha aí o verso 7. Fizeram roupas de folha, né? Abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram, ou seja, eles, não é de cozinhar, mas de costurar, né? Folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, eles dizem o seguinte, né? Que o homem tentou resolver o problema com aquilo que não ia resolver. É a questão da religião. Tentar resolver o problema do pecado com a religião e sem morte, sem cruz, sem pagamentos do pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte. É tentar chegar a Deus sem Cristo. E qual a solução que Deus deu? Deus que dá a solução. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele, e para fazer vestimenta de pele, o que tinha que fazer? Matar um animal inocente, teve que morrer para que o homem fosse coberto da sua nudez, né? Aí sim resolveu o problema. Então, quem dá a solução para o pecado e para o homem, né, é Deus, não somos nós que vamos
resolver. Aliás, as pessoas ainda continuam nesse mesmo problema, achando que porque pelas suas obras boas, porque são pessoas gente boa, não faz mal para ninguém, eles acham que está resolvido os problemas dela com Deus, mas não está. Estão confiando nisso aí, e é como essa folha aí que não resolve o problema. Então, precisa de Cristo. Sem Cristo não há salvação, em morte, sem derramamento de sangue, sem o pagamento dos pecados na cruz não tem salvação. E as pessoas estão apegadas a essa questão de achar que podem resolver com a sua religiosidade, que esquecem da obra de Cristo. Ou acham que podem, não, mas Deus vai dar para cada um, né, o que cada um merece. Se Deus for dar para cada um o que cada um merece, é o inferno, porque nós somos pecadores. Mas as pessoas estão iludidas achando que tem a salvação pelo seu esforço. E Deus vai mostrar. Se fosse assim, até certa vez conversando com um apicultor sobre esse assunto, né, eu falei para ele, olha, se a gente resolvesse o problema por nós mesmos, não precisava de Deus ter mandado Jesus Cristo. Para que Jesus vinha morrer na cruz? Nós mesmos dava solução aqui para o nosso problema do pecado. Mas precisou Jesus vir morrer numa cruz para pagar o nosso pecado, para que nós pudéssemos ter a salvação. Dito isto, como introdução, vamos às 3 perguntas aqui que Jesus responde lá em João 14,6, né? A primeira pergunta, que está aí no versículo de número 9, chamou o Senhor Deus ao homem. Quem que vai atrás do homem? Deus, né? Não é o homem que procurou Deus para pedir perdão, foi Deus que foi atrás do homem. E o que Deus pergunta? Onde estás, Adão? Essa pergunta aqui não é que Deus não sabia onde ele estava, mas Deus está dando a oportunidade do homem reconhecer que ele estava perdido, né? Onde estás, Adão? Estava se escondendo de Deus, o que é impossível. E aí Jesus responde a essa pergunta, né? Quando a gente está perdido, o que a gente precisa? Achar o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho. Quer chegar ao Pai? Jesus é o caminho. Então, Adão e Eva, eu e você, precisamos agora do caminho para chegar, porque o homem está perdido. Onde está? Está perdido. E só através do caminho, que é Cristo, nós podemos chegar a Deus. Então, para nós e para quem a gente for evangelizar, as pessoas precisam entender isso, né? Enquanto que a pessoa não se sente perdido, ele vai achar que está tudo bem. Mas quando ele se sente um pecador perdido, caminhando para o inferno, aí ele vai dar valor àquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz. Mas quando ele acha que tá bom, está bem, né? É uma boa pessoa, não faz mal para ninguém. Não, então estou bem. Ele precisa de ver que está perdido, pecador sem Cristo. E Jesus é o caminho. Amém? Você achou o caminho? Você está no caminho do céu? E aí vamos então para outra pergunta. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo. Olha aí, agora tem medo. Por que o pecado leva e traz, né? Traz ao homem medo. Antes ele não tinha medo de estar na presença de Deus. Mas agora o homem tem medo, né? E ele se escondeu. E aí vem a pergunta número 11, aí, do verso 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Qual que é o problema aqui? Deus está perguntando para o homem, em outras palavras, alguém te enganou? Né? Verso 11 aí.
Quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Você deixou de confiar em mim, confiou em outra pessoa, em outro alguém que te levou ao engano, à mentira? E aí, o que Jesus responde lá em João 14,6? A verdade que nos livra da mentira. Agora o homem se torna escravo do pecado, né? Porque todo que comete pecado é escravo do pecado, de João 8,34, né? E para ser livre da escravidão do pecado, precisa de João 8,32. Esse você sabe de cor. João 8,32. Teve uma campanha de alguém que foi muito falar desse versículo aí. Ah, tá vendo? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, para ser livre do pecado, precisa conhecer a verdade. E aí Jesus diz, quem é a verdade? Quem é a verdade? Ele, eu sou a verdade. Então, quando a pessoa conhece a Jesus, ele conheceu a verdade que o liberta. Porque no mundo há muitos enganos, muitas mentiras, né? Tá cheio, ó. O diabo é o pai da mentira, é mentiroso. Os homens são mentirosos. O nosso coração é enganoso, é corrupto. Ou seu coração é bonzinho? Seu coração te engana. É enganoso, é corrupto. Não, pastor, eu sou gente, meu coração é bonzinho. Vamos ver o que tem no nosso coração? Vamos começar com Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Lá, depois de Isaías, abre lá. Quem souber de cor esse versículo pode falar também. Olha aí, olha o que é o nosso coração, de pecador. Enganoso é coração. Até as pessoas falam assim, não, fala que o seu coração está mandando. Vai nessa. Faz o que a Bíblia manda. Nosso coração é enganoso. Às vezes pode, se ele estiver de acordo com a Bíblia, ótimo, beleza. Mas cuidado, você precisa de colocar o seu coração na prova, passar pela prova para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Porque o nosso coração é enganoso. Eu fico imaginando o autor bíblico aí, Jeremias, né? Inspirado pelo Espírito Santo, colocando uma palavra que para nós viesse assim, eu acho que uma palavra não deu, tinha que ser duas palavras para a gente entender que o negócio é feio mesmo, é terrível, não é brincadeira, né? Para dizer que é desesperadamente corrupto. Não é só corrupto, é um desespero de corrupção. Esse é o nosso coração. Enganoso é o coração do homem e teve que usar duas palavras. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhece? Só Deus. Só Deus. Nem você conhece direito seu coração. Você conhece mais ou menos. Se Deus tirar a tampa assim, mostrar a tampa da panela do nosso coração, vamos dar uma olhadinha o que tem lá dentro do coração? Agora vai lá para Marcos. Marcos, capítulo de número 7, verso 21 a 23. A loucura. Todos esses males vêm de dentro. O que vem de dentro do seu coração? Não, pastor, desse coração aí deve ser daquele assassino estrupador que está lá na cadeia. Meu, não. É o seu, é o meu, é o nosso. A gente só não coloca tudo para fora, essas podriqueiras, porque Deus não deixa. Deus segura. Senão a gente saía colocando tudo para fora. De dentro do coração procede os maus desígnios, a prostituição, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, que é o amor ao dinheiro, as lascívias, a malícia, a inveja, a blasfêmia, a loucura espiritual.
Todos esses males vêm de fora, vêm de dentro e contaminam o homem. Então, nós temos aí 3 terríveis coisas para nos enganar, né? Que é Satanás, o pai da mentira, o mundo tenebroso, como diz Paulo lá em Efésios 6, neste mundo tenebroso, cheio de engano e de mentira também. E muitas mentiras as pessoas estão acreditando assim, cegamente, né? Como se fosse verdade. Então, nas escolas, e tem umas mentiras famosas, como do evolucionismo, né? E outras mais, que querem, algumas enfiar pela goela abaixo também, de muitos, como a tal da ideologia de gênero. Então, muitas mentiras, né? Então, tem esse, e aí tem o nosso próprio coração. Se você não estiver atento à palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai cair igual um patinho, enganado pelas mentiras do pecado, né? Por isso que nós precisamos conhecer a Cristo, que é a verdade, e conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, né? João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus faz essa pergunta para Adão e Eva, né? Aqui de maneira mais específica para Adão, aqui. Quem te fez conhecer que estavas nus? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses, né? E aí caiu na mentira. E aí precisa da verdade para nos libertar. Verso 12 de Gênesis 3. Então disse o homem: a mulher que me deste, olha aí, ô Adão danado. A culpa é da mulher, Senhor. E foi o Senhor que me deu ela. Então vocês dois são culpados. É triste, né? Estou rindo, mas tem que chorar. Tá vendo a corrupção do pecado? O pecado já está mandando aqui, ó. O pecado aqui no coração e na mente de Adão já está mandando. Né? Isso é o que a gente faz, é isso aí, gente. Você acha que nós somos filhos de Adão e Eva? Você está achando que nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Adão e Eva. E aí, o nosso pai, né? Lá, a nossa mãe, começou a humanidade. E aí, o que ele deveria fazer? Confessar, arrependido. Deus, eu pequei realmente, eu fiz mal, eu errei, eu pequei, eu sou um pecador, eu sou mau. Eu não confiei na tua palavra. Eu confiei na palavra da serpente, eu fui omisso, eu vi a minha esposa conversando com essa serpente, não fiz nada para impedir, e eu comi, eu pequei. Não foi isso que ele fez, infelizmente, né? Pelo contrário, é a mulher que o Senhor me deu. A mulher que tu me deste, a esposa que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. E Deus, então, verso 13, vai falar com a mulher, com a Eva. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Voltando antes de fazer essa pergunta aqui, né? Outra coisa que nós precisamos também mostrar na evangelização, evangelizando de maneira mais profunda, né? Primeiro, mostrar que o pecador está perdido, né? Jesus é o caminho. Segundo, mostrar os enganos desse mundo, a mentira, e só Jesus é a verdade. Se não conhecer Jesus, vai ficar na mentira, né? Desse mundo, do próprio coração de pecador. E agora, vamos à pergunta de Deus, então, à mulher. Que é isto que fizeste? Verso 13, né? Respondeu a mulher:
a serpente me enganou e eu comi. Então, mostra novamente aqui que o que entrou, né? Entre a mentira, entre a perdição, a mentira e a morte, né? E a morte, com o pecado veio a morte, né? E Jesus lá em João 14 vai trazer para nós eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus para nos levar de volta a ter vida e vida eterna. Você percebe que Adão e Eva foram expulsos da árvore do jardim para não comer da árvore da vida, né? Foi expulso do jardim do Éden para não viver eternamente no pecado, né? E até porque agora não tem com condições de compartilhar dessa comunhão com Deus no pecado. E aí diz aí o texto, para que coma e viva eternamente. Seria horrível viver eternamente no pecado. Deus, então, essa árvore da vida, nós encontramos primeiramente em Cristo. Jesus é a vida, Ele veio nos trazer vida e vida em abundância. E depois de Apocalipse, o que nós encontramos novamente? A árvore da vida, né? Da qual vamos nos alimentar eternamente, para viver eternamente. Só que agora sem pecado. Deus tira o pecado de nós, nos limpa e nos purifica de todo pecado, para que nós possamos experimentar de vida e vida eterna, né? Mas isso aí agora tem uma guerra, né? Uma guerra começa aqui, né? Versos 14 e 15, né? Deus fala com a serpente, com Satanás, seria maldito a serpente, entre todos os animais selváticos, e rastejarás sobre teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. E, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Descendente aqui, letra no singular, né? Se referindo a Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa guerra espiritual contra o mal, contra o diabo, Cristo na cruz esmaga a cabeça de Satanás, nos trazendo vida. Mas para isso Ele teve que morrer na cruz por nós, para pagar o nosso pecado. Ele vence na cruz, Ele vence a Satanás, Ele venceu ao pecado e venceu a morte. Amém? Ele morreu e ressuscitou. Então, tá aí, você pode usar Gênesis 3 para falar de Jesus Cristo, né? Da salvação para alguém. Quem sabe até no seu culto doméstico, começar na sua própria casa, né? Vamos fazer isso? Né? A gente pega aí o texto de Gênesis 3 e vamos compartilhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então vamos pedir a Deus, né, que nos faça corajosos em anunciar, em evangelizar. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por tua palavra, pela vida de cada irmão, de cada irmã, porque nós conhecemos a verdade, o caminho e a vida que é Cristo, e que o Senhor nos ajude a compartilhar essa verdade com outras pessoas, para que elas também conheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e sejam libertos de todo engano, toda mentira do diabo, tenham vida e conheçam o caminho que nos leva ao céu, porque o Senhor mesmo que diz, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Assim, ó Deus, nós pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas, ó Deus, que nós conhecemos, que o Senhor nos usa, ó Deus, para sermos bênção na vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.